Eu estava em uma longa viagem, atravessando estradas desertas, no meio da madrugada. O cansaço era tanto que meus olhos ardiam e minha mente parecia funcionar no piloto automático. Parei em um posto de gasolina mal iluminado, no meio do nada, só para abastecer e pegar um café. O lugar parecia abandonado, luzes piscando, o som distante de insetos e um frentista apático que mal levantou a cabeça quando entrei para pagar. Fiquei no máximo 5 minutos ali. Abasteci, paguei e voltei direto para o carro, sem nem pensar em checar o banco de trás. Tranquei as portas automaticamente, ou pelo menos achei que tinha feito isso. Dirigi por alguns quilômetros, o som monótono do motor preenchendo o silêncio da estrada. Foi quando ouvi um ruído baixo, quase imperceptível vindo de trás. Um farfalhar sutil, como o som de tecido se movendo. Deve ser alguma sacola que ficou solta, pensei, tentando ignorar a pontada de desconforto que subiu pela minha coluna. Mas o barulho continuou, irregular, insistente. Meu coração acelerou, uma sensação estranha crescendo no peito. Olhei pelo retrovisor com um movimento rápido e foi aí que vi uma silhueta encolhida no banco de trás, imóvel, mas inconfundível. O ar sumiu dos meus pulmões. Alguém estava no meu carro. E o pânico que veio em seguida foi tão intenso que quase me fez perder o controle do volante. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que começaram a doer. O pânico se espalhava pelo meu corpo, mas eu sabia que não podia demonstrar nada. Se ele perceber que eu vi, pode ser o fim. Mantive os olhos fixos na estrada, tentando controlar a respiração, enquanto o som do meu coração parecia mais alto do que o motor. A cada segundo, a mente girava em busca de um plano. Paro o carro, tento enfrentá-lo e se ele estiver armado. O suor frio escorria pela minha nuca e o ar parecia mais denso, difícil de puxar. Foi quando vi, à distância, as luzes fracas de um posto de descanso iluminando a estrada. Era minha chance. Fingi que precisava parar, sinalizei e entrei devagar, tentando não mostrar nervosismo. Estacionei o carro perto da loja de conveniência, onde algumas luzes ainda estavam acesas. Assim que desliguei o motor, agi rápido. Abri a porta de um salto, saindo com o máximo de naturalidade que consegui fingir. Dei a volta no carro, como se estivesse checando algo no porta-malas, mas meus olhos estavam focados no reflexo da janela. Foi quando nossos olhares se cruzaram. O rosto dele estava parcialmente coberto, mas os olhos frios, calculistas, sem nenhum traço de surpresa. Ele sabia que eu sabia, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. O instinto tomou conta. Afastei-me do carro rapidamente, sem tirar os olhos dele, enquanto gritava por ajuda, tentando chamar a atenção de qualquer um que estivesse por perto. O atendente da loja olhou pela janela, confuso, mas não se mexeu. O homem no banco de trás percebeu que o elemento surpresa havia acabado. Em um movimento brusco, ele abriu a porta e saiu correndo em direção à escuridão, desaparecendo antes que eu pudesse reagir. Minhas pernas estavam trêmulas, mas consegui correr até a loja, trancando a porta atrás de mim, enquanto tentava explicar com a voz embargada o que havia acabado de acontecer. Chamamos a polícia, que chegou alguns minutos depois. Eles revistaram o carro com lanternas, vasculhando cada canto. Não havia nada que pudesse identificar o homem, nada além de marcas de lama no tapete do banco de trás e algo que me gelou até os ossos, uma faca caída entre o assento e o encosto. Mas o que mais me perturbou foi o que o policial disse em seguida. Não havia sinais de arrombamento. O carro estava destrancado quando eles chegaram. Eu tinha certeza de que havia trancado as portas, mas agora sei que não. E é isso que mais me assombra até hoje. Um simples deslize quase me custou a vida. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu trabalho como entregador noturno e já passei por algumas situações estranhas, mas nada se compara àquela noite. Era por volta das 2 da manhã, quando parei em um posto de gasolina isolado, no meio de uma estrada rural, só para pegar um café e tentar espantar o sono. O lugar estava vazio, exceto por um carro velho
estacionado perto da bomba de combustível com o capô aberto. Peguei o café e, enquanto voltava para o furgão, um homem apareceu do nada, saindo da sombra do carro. Ele parecia nervoso, com um sorriso forçado no rosto e as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Disse que o carro dele não pegava e perguntou se eu podia ajudar com um cabo de chupeta. Na hora, senti aquele desconforto estranho, um alerta silencioso na minha cabeça. Não faça isso. Mas ele parecia desesperado e mencionou que tinha uma filha pequena esperando em casa. Esse detalhe me desarmou. Contra o meu instinto, acabei cedendo. Estacionei o furgão perto do carro dele, mas o tempo todo fiquei com uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Enquanto pegava os cabos no porta-malas, senti um frio na espinha. Não era só paranoia. Foi quando ouvi o som de outro carro se aproximando. Olhei pelo retrovisor e vi um veículo preto vindo devagar, sem faróis acesos, parando atrás do meu furgão e bloqueando completamente a saída. O pânico bateu forte, mas tentei manter a calma. O homem ao meu lado não estava mais fingindo. O sorriso havia sumido, e agora ele me observava com uma expressão fria, calculista, como se estivesse apenas esperando o momento certo. Naquele instante, soube que tinha entrado em uma armadilha. Num impulso, larguei os cabos e empurrei o homem com toda a força que consegui. Peguei-o de surpresa e ele tropeçou, caindo de lado, com um grunhido abafado. Sem perder tempo, corri para o furgão, enquanto o carro preto acelerava na minha direção, tentando me encurralar de vez. Pulei no banco do motorista, bati a porta e girei a chave com as mãos tremendo. O motor demorou um segundo para responder, mas pareceu uma eternidade. O homem já estava se levantando e o outro carro se aproximava rápido. Engatei a ré e pisei com tudo no acelerador, o furgão saltando para trás com um tranco violento. O impacto ao bater no carro, que bloqueava a saída, foi brutal, mas o som metálico da lataria amassando foi o que me deu certeza de que ainda havia uma chance de escapar. O furgão balançava enquanto eu acelerava, tentando me desvencilhar da armadilha. Consegui manobrar e engatar a primeira marcha, pisando fundo. O carro preto deu a volta e começou a me perseguir, os faróis agora acesos, iluminando o asfalto atrás de mim. O som do motor deles rugindo parecia cada vez mais próximo e o furgão tremia com a velocidade. Meus pensamentos estavam em um turbilhão. Se eles me alcançarem, é o fim. A estrada era estreita, sem muitas opções de fuga, mas então avistei uma trilha de terra à direita. Sem pensar, virei o volante bruscamente e entrei nela, o furgão sacudindo violentamente, enquanto galhos arranhavam a lataria e o cheiro de terra e borracha queimada invadia o ar. Eu só pensava em uma coisa: continuar em movimento. Parar não era uma opção. A trilha era estreita e irregular. O furgão pulava sobre buracos e pedras, mas eu não diminuía a velocidade. O carro deles não conseguiu fazer a curva a tempo e passou direto pela estrada principal. Aproveitei essa vantagem e dirigi por mais alguns minutos, o coração martelando no peito, até encontrar um trecho mais denso da mata. Parei o furgão, desliguei o motor e apaguei as luzes, deixando apenas o som da minha respiração pesada a preencher o espaço. O cheiro de queimado dos freios, misturado ao suor frio que escorria pelo meu rosto, me fazia perceber o quão perto eu estive do pior. Fiquei imóvel, ouvindo o silêncio da madrugada, esperando qualquer sinal de que eles poderiam ter voltado. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, decidi que era seguro seguir em frente. Dirigi devagar até uma estrada principal e fui direto para a delegacia mais próxima. Expliquei o que aconteceu, mas sem muitas informações. Eles disseram que investigariam. Dias depois, enquanto organizava as entregas no furgão, encontrei algo que me gelou por dentro. Um bilhete amassado no chão do banco do passageiro, com uma mensagem escrita de forma apressada: da próxima vez você não terá tanta sorte. A ameaça final me fez perceber que, mesmo escapando naquela noite, o medo nunca foi embora. Ele apenas mudou de lugar, agora morando em algum canto da minha mente, sempre à espreita. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante.
Depois de um dia exaustivo no trabalho, tudo o que eu queria era chegar em casa. Mas o café que tomei mais cedo cobrou seu preço no meio do caminho. Então, parei em um posto de gasolina 24 horas para usar o banheiro. O lugar estava quase vazio, com apenas um atendente atrás do caixa e um homem parado do lado de fora, encostado em uma das bombas. Ele parecia distraído, mexendo no celular, mas havia algo na forma como ele olhava de relance para a entrada do posto que me fez hesitar por um segundo. Ignorei a sensação, atribuindo ao cansaço, e estacionei o carro um pouco afastado da entrada, uma escolha preguiçosa da qual me arrependeria. Entrei direto no banheiro, um daqueles com uma única cabine, trancado por dentro. O som da tranca girando me deu uma falsa sensação de segurança. Enquanto lavava as mãos, ouvi o som da maçaneta sendo forçada com violência. Não foi um puxão casual, como alguém distraído tentando abrir uma porta trancada. Era insistente, agressivo, como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente que eu estava ali. O ar ficou pesado de repente. Meu reflexo imediato foi segurar a respiração. Será que ele está armado? E se ele conseguir entrar, o que ele quer comigo? O som parou por um segundo e o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Inclinei-me para ouvir melhor, o coração disparado, e então ouvi passos se afastando. Mas não por muito tempo. O barulho voltou, agora acompanhado de batidas fortes, como se estivessem tentando arrombar a porta. O medo me sufocava, mas ficar parada não era uma opção. Eu precisava sair dali, agora. Olhei em volta, desesperada por algo que pudesse usar para me defender. O banheiro era pequeno, claustrofóbico, com nada além de um dispenser de papel, uma pia e uma lixeira de plástico fina demais para servir de arma. Peguei a tampa da lixeira, segurando com as mãos trêmulas, sabendo que aquilo não faria diferença se ele conseguisse entrar. O cheiro forte de desinfetante barato se misturava ao suor frio que escorria pelo meu rosto. Cada batida na porta fazia meu corpo estremecer, como se o som ecoasse direto no meu peito. Meu celular estava no bolso do casaco. Peguei-o rapidamente, mas o sinal era fraco demais para uma ligação. Se ele entrar, eu não vou ter tempo para nada. O desespero apertava meu peito como um nó. O barulho parou de repente e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. Inclinei-me para ouvir melhor e então ouvi um sussurro baixo, incompreensível, vindo do lado de fora da porta. Arrepios percorreram minha espinha. Foi aí que notei uma janela minúscula acima da pia, pequena, mas talvez suficiente para eu passar. Subi no vaso sanitário com o coração disparado, lutando para não fazer barulho. Enquanto tentava abrir a janela, ouvi o som da fechadura estalando. Ele estava arrombando a porta. Usei toda a força que tinha para empurrar a janela e me arrastei para fora, sentindo o frio do metal rasgar a pele dos meus braços. Assim que minhas pernas passaram, ouvi a porta do banheiro se abrir violentamente atrás de mim. Não olhei para trás. Corri o mais rápido que pude, com o som dos passos apressados ecoando logo atrás. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava encontrar as chaves no bolso do casaco. O som dos passos atrás de mim ficou mais alto, mais próximo, misturado com uma respiração pesada e ofegante. Quando finalmente consegui pegar as chaves, elas escorregaram das minhas mãos suadas e caíram no asfalto. O pânico tomou conta do meu corpo. Me abaixei rapidamente, peguei as chaves e destranquei o carro com um movimento desajeitado. Pulei para dentro, trancando as portas imediatamente, enquanto o homem batia na janela com força, o rosto distorcido por uma expressão de pura fúria. Seus olhos estavam arregalados, vidrados em mim, como se me ver apavorada fosse o que ele queria desde o início. Liguei o carro com as mãos trêmulas, sentindo o motor hesitar por um segundo, o suficiente para ele tentar abrir a porta com toda a força. A tranca resistiu, mas o som do puxador sendo forçado ficou gravado na minha mente. Engatei a marcha e acelerei, saindo com o carro em um tranco brusco, quase batendo em um dos postes do estacionamento. Pelo retrovisor, vi o homem parado, ofegante, observando enquanto eu me afastava. Achei que fosse o fim, mas quando cheguei em casa, percebi algo que me gelou até o osso. Havia um bilhete preso no limpador de para-brisa,
com uma caligrafia apressada e trêmula. Estava escrito: "Da próxima vez você não terá tanta sorte." O medo daquela noite nunca me deixou de verdade. Ele só ficou mais silencioso, esperando para se mostrar novamente. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu nunca pensei que uma parada rápida em um posto de gasolina pudesse virar o pior pesadelo da minha vida. Era quase meia-noite e eu estava voltando para casa depois de uma longa sessão de estudos na biblioteca da faculdade. O tanque do carro estava quase vazio, então parei em um posto quase deserto na beira da estrada. Iluminado por luzes fluorescentes que piscavam de forma intermitente. Enquanto abastecia, notei um carro antigo estacionado num canto escuro do pátio, com os faróis apagados. Tentei ignorar, mas um homem surgiu logo depois, saindo das sombras como se estivesse esperando o momento certo. Ele parecia comum, talvez uns 40 anos, jeans surrado e uma jaqueta marrom. O sorriso parecia deslocado, quase forçado, e o olhar, havia algo estranho nele, um brilho que me deixou desconfortável. Ele puxou conversa, perguntou se eu estudava por ali de onde eu era. Respondi com um aceno breve e um sorriso forçado, enquanto o instinto gritava para eu sair dali o mais rápido possível. Assim que terminei de abastecer, entrei no carro apressada e tranquei as portas automaticamente. No espelho retrovisor, vi que ele continuava parado, me observando. O desconforto se transformou em um nó apertado no estômago. No caminho para casa, tentei racionalizar. Talvez ele fosse só um cara solitário, esquisito, mas inofensivo. Quando estacionei em frente ao meu prédio, uma sombra pareceu se mover atrás de um carro estacionado do outro lado da rua. Fiquei olhando por alguns segundos, mas não vi mais nada. Deve ser só paranoia, pensei. Subi, tranquei a porta, conferi as janelas, como sempre faço, e fui direto para o banho, tentando esquecer aquela sensação estranha. Só que, horas depois, acordei com um barulho vindo da sala. Primeiro, pensei que fosse coisa da minha cabeça, talvez o som do vento batendo na janela. Mas não era. Eram passos suaves, calculados. Dentro do meu apartamento, meu coração disparou imediatamente. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando escutar melhor. O som era nítido demais para ser apenas minha imaginação. Saí da cama em silêncio, descalça, para não fazer barulho. Peguei o celular na mesa de cabeceira, mas ele estava sem bateria. Ótimo! Senti um frio percorrer minha espinha enquanto olhava para a tela apagada. Me aproximei da porta do quarto, segurando a respiração, tentando captar qualquer som. O rangido suave do assoalho confirmou o que eu temia. Havia alguém ali, e ele estava se movendo devagar, como se soubesse exatamente onde estava. Peguei uma tesoura que estava na escrivaninha, o único arma ao meu alcance. O metal frio na minha mão suada só me fazia perceber o quão vulnerável eu estava. Abri a porta do quarto o suficiente para espiar. A luz fraca da rua atravessava as persianas da sala, criando sombras alongadas e distorcidas. Foi quando vi a silhueta. Ele estava ali, o homem do posto de gasolina, parado, imóvel, como se estivesse me esperando sair. O pânico me dominou e minha mente entrou em um turbilhão de pensamentos confusos. Como ele entrou? Por que está parado desse jeito? O que ele quer? Meu corpo queria congelar, mas algo dentro de mim gritou: "Você precisa sair daqui, agora." Fechei a porta com cuidado, mas o leve clique da tranca pareceu alto demais no silêncio do apartamento. Do outro lado, ouvi os passos mudarem de direção, agora vindo direto para o meu quarto. O som da madeira do piso, rangendo sob o peso dele, me fez recuar instintivamente. Tranquei a porta e empurrei uma cadeira contra a maçaneta, mas sabia que aquilo não o impediria por muito tempo. O medo me paralisava, mas eu precisava agir. Olhei para a janela do quarto, pequena demais, mas era a minha única chance. Corri até ela, tentando abri-la com as mãos trêmulas, mas estava emperrada. O som da maçaneta, girando atrás de mim, me fez esquecer o medo da queda. Com um último impulso, forcei a janela até ouvir um estalo. O barulho da porta sendo arrombada
se misturou com o da janela finalmente cedendo. Escalei o parapeito, sentindo o frio do metal cortando minha pele enquanto me arrastava para fora. O tempo parecia distorcido. Pulei do segundo andar, sem pensar nas consequências, sentindo a dor aguda se espalhar pelas pernas quando atingi o chão. Mas o medo era maior que a dor. Levantei cambaleando e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O som de algo ou alguém batendo contra a janela atrás de mim ecoou na minha mente enquanto eu fugia, como um aviso de que ele ainda estava lá e que ele sabia exatamente onde me encontrar.